Olá, começa mais um podcast da Noblecast. Eu sou o Fábio Cardoso, sommelier da Vinho Nobile, loja de vinhos e restaurante. E conto aqui na bancada com meu parceiro de trabalho e hoje meu escudeiro, o Anselmo. Estamos aí. Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aí por mais um podcast. Isso, nosso Noblecast. Nós mudamos de nome porque iniciamos como Pod Vinhos. Era um nome bem bacana, só que tinha alguém que já usava esse nome. E acabamos mudando para o Noblecast, que já tem uma relação maior com a nossa loja. Então, agora, tanto nossos canais dentro do YouTube, quanto a nossa marca do podcast, agora passa a ser Noblecast. Então, sigam a gente lá, acompanhem a gente. Nós estamos tendo bastante interação, né, Fábio? Sim, tem muita gente perguntando sobre os próximos programas, sobre os assuntos, dando sugestões. Então, a gente está aí procurando melhorar a cada dia e trazendo cada vez mais assuntos relacionados ao mundo do vinho. E o objetivo principal é sempre mostrar curiosidades, falar sobre algumas coisas relacionadas ao mundo do vinho, para as pessoas entenderem cada vez mais sobre o vinho em geral, porquê das decisões, porquê dos vinhos que a gente traz, os parceiros que a gente traz, que inclusive hoje a gente está com um parceiro muito bacana, é uma importadora que já é parceira já há um tempo nosso na loja, é a VM Vinhos, é o pessoal do Rio Grande do Sul, que faz um trabalho muito bacana com vinhos super diferenciados, principalmente com vinhos da África do Sul, entre outros países, e faz um trabalho muito bacana. Hoje a gente está aqui contando com a presença do Rafael, que é o diretor da importadora, e está aí prestigiando a gente no nosso programa. Rafael, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, por disponibilizar um tempo com a gente. Conta um pouco de você, da sua história. Fábio. Tudo bem? Tudo bom? Fábio, colega da mesa, prazer estar aqui agora de manhã com vocês. Agora, para quem está assistindo, não dependente do horário, mas são 10h45. Opa, é verdade. Então, obrigado pelo convite, sempre bom estar falando de vinho e principalmente da nossa marca, do nosso projeto, que se chama VM Vinhos, que é um projeto que a gente tem muito prazer, muito orgulho e uma paixão tremenda envolvida. Ah, bacana, obrigado pela presença. Me conta a marca VM, o que significa o VM? Depende do dia, Depende do momento que tu tá. Às vezes é vinhos maravilhosos, às vezes é vinhos magníficos. É verdade. Certa vez pode ser vinhos memoráveis. Ah, legal. Não, na verdade, isso a gente deixa muito para o nosso consumidor fazer uma brincadeira com o VM. VM é uma sigla e ela é fácil de ser lembrada, então a associação é essa. Então é uma sigla muito curta e o que aporta ela ao mundo que a gente vive é a palavra que vem depois, que é vinho, Então Sim. VM por si só poderia ser qualquer coisa, mas quando a gente aporta a segunda palavra, a gente consegue fazer o link com o nosso ofício, que é o mundo dos vinhos, o mundo da importação. Ah, legal. Mas a ideia é essa, ser chiclete, ter uma palavra curta, pequena, fácil de lembrar e que as pessoas hoje quase ninguém comenta VM Vinhos. As pessoas acabam VM, ou AVM, os guris da VM, o pessoal da VM. Grava muito fácil, Isso é legal. Sim. E como é que começou a história da VM? Quando que A história da VM, ela começa numa viagem. A VM, ela tem, hoje somos em 6 sócios, mas temos o nosso sócio fundador, que é o Lisandro Berlitz, e a sua esposa, Ana Júlia Berlitz. E eles estavam numa viagenzinha ali na Costa Amalfitana, sentado num restaurante, vivendo uma experiência gastronômica. Que experiência boa, Que é um lugar maravilhoso, Degustando um bom vinho. E um olhou para o outro e disse assim, a gente gosta tanto de vinho, a gente é tão apaixonado por esse mundo do vinho e somos empreendedores, Por que não empreendemos nessa área, já que é uma paixão? E daí, ali em 2016, a gente começa a pensar nesse projeto. E em 2019, daí eu acabo entrando nesse projeto em 2019. Mas o Lisandro é meu amigo pessoal há alguns anos. Legal. E a partir de 2019, a gente começa a fazer as primeiras importações. E no final de 2019, a gente nasce para o mercado do vinho. Nossa, super recente. Que legal, que bacana.
E é bacana porque a empresa nasceu com uma visão diferenciada. Eu lembro quando eu conheci a primeira vez o portfólio, tem muitos vinhos diferenciados e uma coisa que praticamente ninguém traz, assim, ou traz de maneira muito complementar aos catálogos, é um catálogo, por exemplo, de África do Sul muito completo, com vinhos muito estruturados, vinhos realmente diferenciados, né? O pessoal fala muito África do Sul, pensa automaticamente em pinotagem, né? E os vinhos, que nem a gente trouxe um exemplar aqui para a gente conversar, provar, é o BZB, ele é um Syrah, Mourvèdre e Viognier. Então, em geral, a gente vê que são vinhos, assim, todos praticamente de uvas francesas, né? Ou vinhos estruturados, fermentados, todos com uma composição diferenciada, né? Não segue aquela linha básica, né? São vinhos realmente muito, muito bacanas. E, em geral, mesmo os franceses e, enfim, os outros países, os neozelandeses, são vinhos bacanas, assim, que são realmente de produção pequena. Então, isso é bacana, né? O cliente final, inclusive, que a gente sempre costuma apresentar os vinhos, gosta muito, porque são vinhos muito bem feitos e realmente apresentam as características, né? A regionalidade que a gente tanto quer encontrar nos vinhos, né? De cada lugar. Né? Isso é muito bacana. Então, Fábio, falando sobre essa questão, quando surge a ideia, né, o projeto, o business plan da VM, a gente sempre entendeu que existiam muitas importadoras no mercado já fazendo excelentes trabalhos em países já renomados, como França, Itália, Chile, Argentina, né? E nós entrarmos nesse segmento com essa bandeira desses países, seríamos mais um, e entendemos que a história, a cultura e o estilo de vinificação da África do Sul nos alegrava muito, e eram estilos de vinhos que, quando íamos para lá, nas viagens, acabava nos alegrando bastante. Então, e percebemos que existia uma lacuna a ser preenchida no mercado brasileiro, principalmente dessas novas experiências, como África do Sul, Áustria e Estados Unidos, que são hoje as nossas principais bandeiras. Ah, que legal. A gente ficou muito contente de encontrar certos vinhos americanos, como a linha Cannibal, entre outros vinhos ali, que são realmente bem diferenciados e realmente vinhos muito bons. E o mais importante é a questão de ser competitivo no mercado, né? Que é muito importante. A gente fala de vinhos, às vezes vinhos muito bons, a gente sempre costuma falar que, em geral, dificilmente a gente encontra vinhos ruins quando o pessoal nos apresenta. O que a gente encontra são vinhos, às vezes, que não são competitivos de preço, porque estão fora de mercado, às vezes não estão bem precificados, né? E esse é um trabalho que a gente vê que ali a VM faz muito bem. Então trabalha bem o valor no mercado, o vinho fica realmente competitivo, isso é muito bacana, né? Até o exemplar aqui que a gente tem, né? O vinho que a gente trouxe hoje, para a gente fazer um teste aqui para apresentar o vinho para o pessoal que está assistindo. Essa linha BZB a gente achou interessante até trazer, porque ele é aqueles vinhos que fazem co-fermentação. Então ele usa Syrah, Mourvèdre e a Viognier. A Viognier é uma uva branca. Sim. E ela é adicionada no final da fermentação, colocada para fermentar junto. Então, mas é uma proporção muito pequena, isso ajuda a dar muita elegância para esses vinhos. Então são técnicas de vinificação ali francesas, que o pessoal incorporou muito bem nos vinhos sul-africanos, e esse realmente faz um vinho bem, bem bacana, né? Por isso que a gente até decidiu trazer ele para apresentar ele aqui hoje para o pessoal conhecer, né? Porque, entre outros vinhos, né, que a gente trabalha, né? Até uma curiosidade... Não, eu ia dizer, o BZB hoje é um nosso campeão de vendas, é um fenômeno esse vinho. Tem alguns vinhos que a gente traz, todos os vinhos são vinhos de apostas no sentido de exclusividade. Esse vinho acaba que hoje não é uma aposta mais para a marca, né? Ele é uma realidade, pois é um rótulo que a gente tem uma tiragem muito grande, tem algumas curiosidades sobre a vinícola, né, principalmente. Hoje a gente a primeira vinícola que a gente vai estar trazendo um container de 40 pés. Nossa, que legal! O maior de todos. Isso, né? É uma coisa para gente que sabe a quantidade que isso vem, né, num container de 20, num container de 40, é uma realidade muito, muito bacana, porque hoje o BZB ele tem uma experiência, a gente costuma dizer que na VM, que não é custo-benefício, e sim custo-experiência. Ele tem uma experiência que ele te entrega, ela é
muito superior ao preço que você investe. Então, o consumidor entende, e o nosso parceiro entende que tem vantagens revender aquele produto. E o cliente, quando degusta, percebe esse valor agregado na experiência e no baixo investimento. É muito legal mesmo. E é o estilo de vinho que ajuda muito as pessoas entenderem que vinho sul-africano não quer dizer que automaticamente ele vai ser pinotagem, né? Que as pessoas ainda têm muito essa ideia, né, no Brasil, né, que associam muito os vinhos sul-africanos, né, com a uva pinotagem. E tem vinhos maravilhosos à base de uvas francesas, né? E ele realmente é um vinho que, né, a gente vê assim, tem retornos dos clientes, é realmente muito bacana, né? Então, tem uma questão que caiu na minha uma prova de W7 que eu fiz, que perguntava sobre qual outro lugar no mundo que tem estilos de Bordeaux de grande excelência fora de Bordeaux. Vocês sabem? Nesse quesito, olha, eu já provei muito sul-africano, inclusive o Washington State, vinhos realmente muito bacanas, assim, com um estilão meio semelhante ao estilo bordalês, né? Mas teve algumas regiões ali de sul-africanas que me surpreenderam com isso aí mesmo, né? Aquele corte bem tradicional. Stellenbosch é uma das grandes regiões que vinificam bordalês fora de Bordeaux. Que legal. E ali a gente vê uma evolução assim bacana, assim, pelo menos não muitos, mas alguns vinhos que a gente prova, né, agora, né, com o portfólio da VM trazendo mais oportunidades para se conhecer, mas as poucas oportunidades que a gente tem no mercado, um ou outro a gente já começava a ver algum destaque, né? E que bom que a empresa está trazendo agora mais vinhos lá da região, porque realmente são muito diferenciados, né? Isso a gente acha sempre uma surpresa muito bacana. Até a gente abriu ele aqui para fazer uma degustação para o pessoal ter uma... Pena quem está assistindo não tem oportunidade de provar, mas é um vinho muito perfumado, muito elegante, tem umas especiarias bacanas, tem fruta, é um vinho realmente bem atraente, assim, bem bacana. Quando tu fala que as pessoas acabam associando muito mais a pinotagem na África do Sul, é uma realidade, porém hoje a casta tinta mais plantada não é pinotagem, né? Pois é. A casta tinta mais plantada é a Cabernet Sauvignon. A Cabernet Sauvignon acaba tendo uma expressão muito maior nos vinhedos de África do Sul hoje, né? Ah, que legal, né? É que tem aquela questão de ser emblemática a uva e a uva realmente mais plantada, né? É o caso do Chile, né? Que tem a questão da Carmener sendo a uva emblemática, mas a mais plantada e premiada lá também é a Cabernet Sauvignon, né? É uma uva que se adapta bastante, né? As pessoas talvez não saibam, a pinotagem ela foi uma uva feita em laboratório em 1925 na Universidade de Stellenbosch. Então, com cruzamento de Pinot Noir e Hermitage. Ah, então, bacana. Por isso se tornou essa uva emblemática da África do Sul, porque é uma uva que foi produzida, foi criada ali naquela região para ser a uva do país, foi pensado, né? Eu particularmente desconheço se ela é plantada em outro lugar que não seja só a África do Sul. Eu realmente nunca vi, assim, nada... Eu nunca provei um pinotagem de outra região também, Fábio. Também não, eu acredito que não tenha. Né? Se alguém tiver aí que está assistindo e sabe que existe, manda nos comentários, né, pra gente e provar também. Possivelmente algum enólogo muito criativo deva ter plantado isso. Mas deve ter. Né? Com certeza alguém teve coragem. Para fazer teste. Impressão minha ou ele tem um final de boca puxando pro mel? Ele tem, né? Por isso o nome? Sabe que mas ele tem um toque... É engraçado porque é um vinho tinto. Tudo bem, tem a participação do Viognier, né? Mas é muito pequeno, né? No final de boca ele tem, lembrou do primeiro gole que eu dei. Quando o gosto dele, né, o retrogosto, né? Eu tenho um professor que dizia assim, se tu encontrou, anota. Mas é muito bacana. Muito bom. E hoje a VM, outros vinhos que a gente tem vamos dizer assim, um sucesso muito grande na venda é a Áustria, que também é um país que a gente encontra poucas opções, vocês têm uma linha bacana, vinhos realmente bacanas, né? Interessantes.
Está começando a aparecer produtos emblemáticos na linha, né? A gente começou a trabalhar com a Durval Leroy, que é uma champanhe absurdamente incrível, né? É um produto realmente diferenciadíssimo. Então a gente vê assim uma ampliação, né, constante do portfólio. Isso é muito bacana. Essa é a nossa busca, né? Querer cada vez mais somar produtos ao nosso portfólio, trazer experiências e agregando produtos e não produtores, né? Produtos com experiência e não Sem grandes dúvida, produtos, sem grandes dúvida. produtos que trazem essa experiência. Nós É. entendemos que a marca maior relevante do nosso portfólio é a VM. Aham. Então, para o produto estar no nosso portfólio, ele vai ter passado por um criterioso análise de qualidade que vai ganhar esse selo para estar aqui. Então, acima de todos esses rótulos que estão aqui, que são, né, marcas importantes, existe uma marca muito maior, que essa para nós é a marca que traz a excelência, que se tiver aqui nesse portfólio, o nosso parceiro, o nosso cliente pode confiar, que é a marca VM Vinhos, né? Ah, que legal. E o vinho não vai chegar na mesa do consumidor se não for através de um trabalho bem feito, né? A VM, nesse quesito, faz um Não, trabalho não, bacana, né? Então isso é importante mesmo. não é. Não. Viu? Essa que é a ideia. Agora, a gente estamos sempre muito antenados ao movimento de consumo do vinho no mercado, né? A esse movimento, e hoje está surgindo cada vez mais e muito forte este movimento de vinhos orgânicos, Ah, verdade. dinâmicos, Uhum. aí, pensando nesse movimento, a gente está trazendo o nosso primeiro projeto do Chile, que a gente não teve vinhos ainda, e encontramos um parceiro que faz sentido, muito sentido, para o nosso projeto VM. Que legal. Até semana passada estive lá, passei a semana degustando e aprendendo mais sobre o estilo de vinificação, esses processos que são tão complexos, que é o biodinamismo, né? Sim, sem dúvida. Então, vinhos muito dinâmicos. Então, agora, creio que a partir de início de maio teremos alguns rótulos orgânicos, biodinâmicos e dois vinhos naturais do Chile, de uma região chamada Vale do Lolol. Que legal. Oh, muito bacana. Já tem o nome do produtor? Já tem oficializado? Podemos Sim, saber? vai se chamar, em primeira mão aqui, para Opa! o Noblecast, Hacienda Araucano. Ah, Hacienda Araucano é um projeto da família, na verdade não da família, mas sim de François Lurton. aham. François Lurton é um dos filhos de André Lurton, que foi o fundador de uma região chamada Pessac-Léognan, ao sul de Bordeaux. Ah, que legal. Oh, que bacana. O pessoal com Então, existe história todo mesmo, né? O pessoal que tem realmente raiz no mundo do vinho. existe toda uma história por trás dessa parceria, que é todo o know-how, todo o conhecimento de vinificação francesa, né? Os Sim. caras têm séculos ali de história e o que me encantou muito foi ter degustado os vinhos deles e ter me levado para uma tipicidade diferente, assim, uma tipicidade diferente do que a gente está acostumado de Chile, né? Porque a gente Aham. sabe que o Chile tem a sua tipicidade, tem o seu terroir, tem a sua expressão. E quando eu degustei aquele vinho, e a gente é uma empresa um tanto quanto fora da curva, que a gente pensa em trazer experiências novas, com qualidade, com um preço acessível, com um preço justo, quando eu degustei aqueles vinhos às cegas, me levou para países que não eram Chile, e quando eu descobri que era Chile, eu disse, cara, isso faz sentido para a gente, isso faz sentido para a VM, porque é o que a gente quer aportar de experiência, né? Então, naquele momento ali, me apaixonei pelo projeto e estamos aí agora já em processo de finalizar a estufagem do container Que para legal. vir chegar em final de abril, início de maio. Que legal. Nossa, isso é bacana saber. E vinho, querendo ou não, acima de tudo, é uma experiência, né? E poder focar, assim, em vinhos que conseguem transmitir bem essa experiência, não ser simplesmente igual a outros vários, né? É, Isso é muito importante. Então é muito legal. Ainda mais quando é um produtor, é assim, antigo, tradicional no mundo do vinho, né? Daí sim, sabe muito bem o que está pô, fazendo. né, a família Lurton tem um Meu peso muito Deus. grande quando tu fala no mundo do vinho, quando tu fala, né, o François foi um dos únicos filhos do André Lurton que saiu da França para vinificar em outros países, né? Ele tem uma bodega na Espanha, uma bodega na Argentina e uma no Chile. Da Espanha e da Argentina ele já tem parceiros no Brasil
e para o Chile vai ser a VM Vinhos. Ah, que bacana, show de bola. Isso é muito bom, né? Bacana. E são rótulos bem bacanas, assim, com muita experiência e tipicidade bem diferente. Serão 8 rótulos, mas me chama muita atenção uma linha que eles têm que se chama linha Atelier. E essa linha Atelier tem um Syrah co-fermentado com Viognier, Que legal. sem uso de mínima intervenção. Então, uma experiência muito bacana, assim, para quem Isso gosta é de muito legal. procurar novas experiências no mundo do vinho, sair um pouquinho daquele mais do mesmo, né? Aham. Pegar uma experiência te soma no teu portfólio de conhecimento, né? Sim, isso é muito legal. Eu achei interessante os vinhos da Áustria. É, Inclusive, olá Igor, olá Vânia. Agora retornou aí, nós temos mais exemplares, mais nossos uma queridos, variedade maior. os amigos e clientes que tanto perguntavam e exigiam da gente, Isso. cadê aquele vinho da Áustria? Voltou. Foram as 2 últimas garrafas da loja. É, o pessoal tava animado com o vinho, lá, queria mais. Daí agora avisando que tem lá, agora voltou. Isso, agora voltou. Nos conte se vocês gostaram desses vinhos. E agora tem até um rosé, né? Agora a gente recebeu um rosé, até na primeira vez que a gente trouxe os vinhos, a gente trouxe os brancos, né? E agora trouxe a versão rosé. Daí tem como novidade lá, o pessoal tem que conhecer, vale a pena provar esses vinhos. E o custo-benefício dele é bom, não é um vinho caro, é um vinho de um custo bem legal. Nesses dias de calor aí, vale a pena provar. Eu falei do Igor e da Vânia, porque tem uma história interessante, né? Nós fizemos uma promoção na loja. São clientes da loja. São clientes, né? E aí eles vieram lá buscar os vinhos e tinha só 2 garrafas. E os 2 queriam, né? E aí gerou aquela questão, pô, mas quem é que pediu primeiro e tal? E aí acabou que eles começaram a conversar e identificaram que eles tinham afinidades, inclusive. Porque, do trabalho, né? Do trabalho. Sentaram lá juntos, beberam vinho juntos com a gente, né? Até... Resolveram o meu problema, né? Quem vai ficar com a garrafa? Não, vamos abrir e vamos tomar junto. Resolveram bebendo lá outros vinhos e levaram cada um uma garrafa do austríaco. Eu acho que era o Grüner Veltliner. Galera, nem sei se é assim que se pronuncia. Porque é em alemão, né? Grüner Veltliner. E daí... A pronúncia vai muito Gruner Veltliner. Veltliner, é bem alemão, né? Mas só ficou animado, gostou. Eu adoro, acredito que tenham gostado do vinho, porque é um vinho fantástico. Uma experiência muito bacana, os vinhos dessa vinícola Heidenmeier, tem uma expressão muito bacana, entregam muito pelo preço que é cobrado. Para mim é um dos preços percebidos mais interessantes que a gente tem no portfólio, porque tu pensa chegar, né, vinhos da Áustria nessa faixa de valor, super acessível, é uma coisa raríssima. Qualquer um. Muito legal. É muito bacana. As pessoas geralmente perguntam algumas coisas para nós e pedem que a gente faça algumas coisas aqui no podcast, né? Uma delas é explicar certos aspectos relacionados a um vinho especial, né? Pegando esse hoje, né, que ele leva Syrah, Mourvèdre e Viognier. Viognier é uma uva branca, como a gente já falou. A gente falou no processo de cofermentação. Então, Fábio, você que entende bem desse processo, poderia explicar para o nosso... Sim, a gente fica falando desses processos, mas é importante também explicar para o pessoal entender o porquê que a gente cita esses métodos e acha tão bacana, né? Por exemplo, esse daqui, ó, vou deixar aqui na câmera para o pessoal ver, você vai ver que ele tem ali, ó, ele tem Syrah, Mourvèdre e Viognier. Como é um método que nasceu ali na região do Côte-Rôti, que eles fazem muito Syrah com a Viognier, ela entra junto na fermentação mesmo, por isso que é co-fermentado, que ela ajuda na extração de taninos da Syrah, ela corta aromas herbáceos, dá uma textura macia para o vinho e dá uma elegância muito bacana. Então, é uma técnica que a gente não vê muito em muitos países. Agora a gente estava vendo, a África do Sul já tem exemplares muito interessantes a respeito desse método, e agora a gente está vendo, como o Rafael comentou, que tem um vinho chileno agora que está vindo. Eu particularmente desconhecia outros vinhos, pode ser que tenha mesmo.
lá no Chile que fazem vinhos com esse método, né, de fermentar junto com a uva branca, uma tinta com uma branca. Claro que a Viognier, nesse caso, entra ali 5%, não é muito, mas é o suficiente para dar aquele temperinho no vinho, né, dar aquele ajuste, né, aquela elegância tão necessária que a gente gosta tanto, né, de provar. Né? Tô errado? Faltou complementar alguma coisa? Certíssimo. É por aí, né? Fábio. Essa é a ideia. Eu acredito muito que o movimento do mundo, no mundo do vinho, se encaminha para blend, né? Sem dúvida. Opinião até pessoal, assim, porque quando tu tem mais castas que tu pode trazer experiências que se somam, né? Porque sempre uma casta acaba perdendo, não tendo alguma coisa, ou tendo demais alguma coisa. E quando tu aporta outras castas para trazer um equilíbrio, tu consegue ter um vinho muito mais amplo nas Sem dúvida, muito mais complexo. Sentidos organolépticos, né? No Sem sentido dúvida. De experiências, de sensações, aromas, paladar. Isso. Então, eu acredito que o mundo se encaminha muito para trabalhar com blends, varietais, alguma coisa, mas o blend ele tende a ser muito mais crescente, na minha opinião. Com certeza. A gente escuta muito na loja essa questão do, mas se não é varietal, daí a gente ainda pega um pouco dessas lendas no mundo do vinho, né? Mas se não é varietal, sim, não é tão bom, né? Assim, não, é justamente ao contrário. O vinho sendo blend, ele é justamente melhor, porque ele é muito mais complexo. É muito melhor. Tem uma casta que vai ter uma experiência com muita potência, muita estrutura, mas vai faltar uma acidez. A gente vai pegar uma outra casta, tinta, que tem acidez, que vai melhorar aquela experiência. Então, é meio que um quebra-cabeça, né? Ele vai pegando e montando, e tu vê os grandes vinhos de Bordeaux, o que são, né? Sem dúvida. Exato. E dá uma autonomia, né, pro enólogo muito maior, para ele uma criar assinatura, verdade, dá uma assinatura. Esse caso aqui, por exemplo, é um vinho sul-africano, a gente está acostumado com uma acidez um pouquinho menor, né, dos vinhos, só que para levar Viognier, a acidez é bem intensa, né? Uma curiosidade também sobre essa questão do vinho é que aí a gente vai ter vinhedos com altitude, né? Aí nós estamos falando de vinhedos com mais ou menos 800 metros de altitude, um pouco ao norte ali da cidade do Cabo. Swartland fica mais ou menos a uns 60, 80 quilômetros ao norte, então já vai pegando um terroir um pouco mais... Então a gente sabe que quando o vinhedo está numa altitude, vai ter essa amplitude térmica, que é um pouco de dias quentes e noites frias. Isso preserva a acidez e não inibe o amadurecimento fenólico, a sanidade da uva, né? Mantém, então, uma maturação mais consistente, né, mais longa. Talvez se fosse um vinhedo mais de planície, teríamos menos, porque a incidência solar seria muito maior e não teria essa amplitude térmica. Verdade. E falando um pouco mais desse vinho, a minha percepção, né? O tanino é bem presente, né? A gente percebe ele bem, ele tem uma persistência boa, muito bom de aroma, né? E muito bom no paladar também. Você muito percebe... elegante, ele realmente é um vinho bem estruturado, é muito bacana a experiência de provar um vinho desse. E olha, não deixa nada a desejar aí com Chile, Argentina, na mesma faixa de preço, né? Ele pede uma carne, né? Ele tem uma estrutura boa. Eu sou fã de Syrah, porque é uma uva que tem potência e elegância ao mesmo tempo, né? Então, eu realmente gosto bastante. Muito dessa linha de especiaria que ele tem também, né? Um pouquinho dessa pimenta negra. Essa fruta, não só fruta vermelha, né? Vocês podem ver que tem um pouquinho de fruta negra envolvida. Isso, fica, né? Mas não se sobressai, né? Fica na medida. Isso é muito legal. Essa expressão dele. E em termos a mecha negra suculenta, gostosa, assim. É bom. Isso é legal mesmo. Eu ia comentar a respeito de qual que é teu vinho preferido da linha. Sempre tem um assim que a gente gosta de ter em casa para provar, assim. Qual que é o teu... Eu gosto de todos, né, Fábio? Todos os vinhos que a gente tem aí são assinaturas minhas junto com os demais parceiros, sócios e sommeliers que decidimos junto, né? Mas claro que a gente tem, não o vinho preferido aqui, mas tem o vinho preferido para o meu paladar e para o meu estilo, né? O que me faz muito feliz. Do que está aqui eu gosto de todos, mas tem um vinho que aqui tem...
É difícil falar de um, né? Eu posso falar É do que todos são um Submission, que é filho um querido, cabernet né? natural especial. Posso falar das Graham Beck, que são produtos de espumantes a nível champanhe, Ela é muito produzido boa no mesmo. método Cap Classic, né? Posso falar dos cortes bordaleses da região de Constância, que tem meu coração. Então, tem as champanhes. Então, temos aqui uma champanhe de produtor renomado, que é do Valois, como também temos um champanhe de um pequeno produtor que produz coisa de 80 mil garrafas por ano, que ele chama vinha pelo nome. Ele chama, essa aqui é a Patrícia, essa aqui é o Pedro, essa vinha Que aqui. legal, Tem né? A uma relação. isso, A família dele mesmo, as videiras. Que legal isso. É muito bacana, né? então, Porque isso daí mostra um carinho, né, grande do tem, produtor. e depende do momento também, né? Tem momento em que eu vou querer tomar um vinho mais leve, outro mais, né, Sim, estruturado. Aí é, né, tá mas certo. É, tem vinho é sim, muito momento, tá certo. A gente que muito prova momento. diversos vinhos, né? A gente sabe que tem momentos e momentos, né? Vinhos mais leves, às vezes um momento tá um dia quente, às vezes um dia frio, ou dependendo do prato que a gente tá ali com vontade de comer, daí você já tem É. um vinho específico, né? Isso é muito Tu bacana, sabe né? que eu, Fábio, eu vou muito na linha ao contrário, na contramão da grande maioria das pessoas, apesar de que alguns amigos que conversam, eles trabalham nessa mesma linha que eu. Eu nunca penso o que eu vou comer, né? Eu sempre penso o que eu vou beber, para depois escolher se Tá combina com o que certo. eu decidi tomar. É para cozinhar também, quando eu Tipo cozinho. assim, tá, o que eu vou tomar? Agora, se vou escolher o que combina com a bebida. Sim, Isso, é verdade. é bem por aí mesmo, né? Isso é muito legal. A gente é meio que por aí também, né? A gente acaba definindo muito o vinho, depois acaba definindo o que vai comer, né? Isso que é muito legal. Não, mas é bem, bem bacana. E a ideia é aprofundar, assim, trazer mais rótulos, pesquisar coisas novas. Como é que vocês estão de. Então, Fábio, a gente entende que queremos ser muito lembrado por África do Sul, né? Aham. Quando o trabalho que a gente faz é para que quando as pessoas pensem em África do Sul, lembrem do primeiro nome chamado VM Vinhos, mas não só isso, outros países também. Então, nós vamos dar uma aprofundada agora um pouco mais em Estados Unidos, um pouquinho mais em África do Sul, ampliar um pouquinho algumas regiões. A África do Sul, a gente já tem um portfólio bastante robusto, com muita experiência e bastante renomado. Estávamos na ProWine ano passado e buscando novos rótulos da África do Sul e daí conversando com alguns produtores, eles perguntavam qual que era o nosso nicho, daí a gente falava, a África do Sul, né, a principal bandeira da VM Vinhos é a África do Sul. E eles falaram, beleza, então quem é que vocês já levam para o Brasil de África do Sul, já que o principal bandeira é de a gente falar, a gente traz Graham Beck, a gente traz Paul Club, a gente traz Iona, a gente traz Constante, a gente traz Babylon, eles falaram, pô, vocês estão bem, hein, vocês estão só com a nata, assim. Só a classe A ali Então, dos produtores. super, 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 super Que legal. experiência. E quando se decide trazer a África do Sul, a gente não quer trazer só preço, experiência. A gente Sem quer trazer dúvida, um sem dúvida. vinho para as pessoas que a África do Sul é um país muito rico na sua história de vinho. É um país que vinifica desde o século, quando chegaram os holandeses, plantaram as primeiras vinhas lá em 1609. Então é um país que tem no seu DNA um estilo, né, um estilo de vinificação muito voltado para a França, que é o que a gente está degustando aqui, que é um vinho com estilo do Rhône, né, sul Aham. do Rhône, que faz essa cofermentação, que faz essa soma de castas. Então, a África do Sul tem um berço muito rico na sua história e estilo de vinificação. E eu percebo, essa é uma opinião minha e eu vou compartilhar com vocês, que acabava chegando, até onde eu percebi, até onde eu conhecia, muito preço da África do Sul. Muito preço, muito preço, muito preço. Porque É, nós, brasileiros, somos muito sensíveis a preço, né? O vinho, principalmente, que tem uma carga tributária altíssima na sua nacionalização, aqui as pessoas, por não ter uma demanda crescente do vinho da África, preferem, em vez de trazer experiência, preferem trazer, muitas vezes, preço. Não estou dizendo que é sim. todos, mas eu estou falando de maioria. E a VM se propõe a trazer experiência, em primeiro lugar. Depois, preço. Se tiver experiência e preço, legal. Se tiver experiência e não tiver preço, a gente vai analisar se faz sentido. Claro, Mas a sem dúvida. ideia é
trazer experiência. Botar na balança aí, Lívia, e ver, avaliar, né, se realmente vale a pena. Porque eu entendo que o vinho é experiência, né? E como vocês entendem também, vocês compartilham comigo essa ideia de que vinho é experiência. Então, poder fazer com que o nosso parceiro, o nosso cliente, cada vez que deguste um vinho, consiga se transportar, fazer uma viagem sem pagar passagem, é muito enriquecedor. Porque não adianta a gente dizer pro cara, esse aqui é um vinho da África do Sul, quando ele vai tomar, não falar nada. Lembra qualquer coisa menos um vinho da África do Sul, né? Assim como outras regiões mesmo, né? Então a gente se preocupa com isso, sabe? Claro, com certeza. E não só isso. Pode ser quando o cara degusta aquele vinho, de onde que é. Pode ser de qualquer lugar. Não tem tipicidade, não tem personalidade. Por quê? Porque é um vinho voltado para preço e não para experiência. Eu vou te falar, vou compartilhar com vocês uma experiência que tive na Alemanha ano passado. Chegamos num stand de um país, de um produtor, e daí degustamos os vinhos, daí estava eu e o meu parceiro, o meu sócio Lisandro. Sentamos ali, começamos a degustar os vinhos do cara, ele nos apresentou um branco da uva tal. Beleza, degustamos, anotei. Degustou mais um branco, degustei também. Degustamos uns 6 brancos, assim. Lá pelo 7º branco, o Lisandro olhou para mim e disse assim, vou ali atender o telefone e já veio. Daí eu entendi o que ele estava querendo dizer, né? Daí eu degustei mais um e saí também. O que ele quis me dizer? Todos os vinhos que a gente tomou, desde o 1º até o 8º, poderia ser qualquer coisa, qualquer branco. Porque não tinha expressão, não tinha assinatura, não tinha tipicidade da uva. Sim, então, isso é fundamental, né? E perder essa essência... voltado para preço, né? Esse estilo de vinho é um vinho voltado para preço mais baixo, onde o consumidor acaba não tendo um conhecimento de castas, o que representa um Chardonnay, o que representa um Sauvignon Blanc, o que um Chenin Blanc vai querer te dizer no paladar, ou o que um Pinot Grigio vai querer te dizer. Sem dúvida. Então ele tem é muito flat, tudo igual. Aí é complicado. A gente tem esse cuidado também na hora de selecionar os vinhos na loja, a gente prova justamente para ter sempre essa referência, né? Poder ter realmente vinhos expressivos para aquele lugar que ele está vindo. Então, às vezes a gente pega vinhos, prova e realmente não condiz assim com a região. Então a gente acaba descartando, né? Passa, né? Então a gente toma muito cuidado com isso daí. E obviamente, né, cuida muito em ser um vinho competitivo, né? Ser um vinho realmente com estrutura, um vinho realmente bacana por aquela faixa que está sendo proposta ali de venda final. E olha como é importante essa curadoria, né? A gente faz uma curadoria muito grande aqui, depois quando chega na mesa de vocês fazem mais um filtro, mais uma curadoria, para depois ir para a prateleira, para depois ir para a mesa do consumidor. Sim, para poder indicar e dizer, não, para a situação que o cliente quer. Como é feito, né, esse processo. É complexo, por isso que a gente fala, né, sempre importar é a parte mais fácil, né, a hora de trabalhar ele no mercado, daí que vem as dificuldades, né, porque daí você tem toda uma série de questões para se resolver, né, a abordagem, por isso que tem que ser um produto muito bem escolhido, planejar bem, né, para estar realmente com um portfólio completo, bacana. Então isso que é fundamental. Não, isso daí é muito, muito importante, né? Mais algum assunto ali que você lembrou? Eu acho que falamos sobre o vinho, né? Sim, é um vinho muito bacana. A gente vai provavelmente ter outros vinhos da linha que fazem parte da África do Sul. A gente já trabalha com alguns, né? São muito interessantes. Quer trabalhar com outros, né? Então, com certeza, a nossa parceria vai crescer cada vez mais. Né? Hoje, só para você ter uma ideia, a gente conseguiu fazer a façanha de ultrapassar 1000 rótulos na loja. Então, a gente conseguiu fazer isso. Passar de 1000 rótulos. Então, porque a gente sempre tem como filosofia lembrar que a loja de vinhos hoje em dia, pelo menos o que a gente acredita, né? Que a loja de vinhos é quando a gente antigamente ia numa locadora de vídeo. Você sempre está indo atrás de uma novidade. Você tem que ter coisas realmente cativantes, coisas clássicas, coisas diferenciadas, mas sempre tem que ter aquele vinho que vai surpreender, aquele vinho diferenciado. Então a gente está sempre garimpando coisas novas. Então somos ali eternos garimpadores de vinho, né? Então estamos sempre provando. E essa foi uma surpresa muito boa. Então, a Graham Beck. A Graham Beck, tivemos feedbacks incríveis, pessoas que são tomadoras de champanhe nos falaram, nossa, é um produto que não deixa nada a desejar com uma boa champanhe.
de um produto que é metade do preço de uma champanhe. Né? Então o pessoal fica realmente muito feliz e a apresentação dela é muito bonita, né? Uma garrafona bacana. Graham Beck, nós temos que fazer um episódio único, exclusivo, só para falar de Graham Beck, porque a história que tem esse produto e em todas as escalas, né? Desde a concepção da ideia lá pelo Graham Beck, que leva o nome do seu criador, né? Passando por quem vinifica, que é o Peter Ferreira, que é conhecido como Mr. Bubbles no mundo do vinho, um cara que tem formação em champanhe, um cara que se formou em champanhe. Que depois legal. O Graham Beck levou ele para a África para fazer os métodos Cap Classic, passando pela história dos presidentes, né? Servido na posse de Mandela, servido na posse de Obama. Que legal. Quando ele assume em 6 de janeiro de 2009. Então, é uma história muito rica, é um produto muito singular. Eu sou muito suspeito em falar, mas eu tenho uma paixão e um DNA por essa marca, tanto que eles têm na cápsula, quando tu abre, eles têm uma frase que se chama Celebrate What Matters, que é celebre o que importa, né? Essa frase, para mim, faz tanto sentido que eu legal. tatuei ela no meu pulso aqui, assim, ó. Que bacana! Que top! Então, é um produto que eu acredito muito na competitividade de experiência dele no mercado, porque ele transita entre grandes espumantes e grandes champanhes, com um preço muito acessível e de uma experiência muito, muito rica. E uma coisa que eu sempre digo, né? Todo vinho tem história. Todo vinho. Tu pode pegar qualquer vinho. Um produtorzinho pequeno lá no interior do Rio Grande do Sul, tu vai sentar com ele, ele vai te contar a história de como ele vinificou, de como ele fez, de como ele engarrafou, da luta que foi e tudo mais. Tu vai pegar um grande produtor da França, da Espanha, ele vai te contar a história de cada garrafa. Mas, na minha opinião, no meu entendimento, não é a história que sustenta o vinho, e sim o vinho que sustenta a história. Porque um vinho tem história, se ele chega na tua boca e essa história não é sustentada pela experiência, vira só história. Então, quando tu pega a Graham Beck, que tem história, tem muita história, a gente pode olhar e falar sobre muitas vertentes dessa história. E quando tu põe na boca toda a história sustentada pela experiência que aquele vinho te aporta, aí é golaço. É que fecha, né, o ciclo, né? Então isso é muito bacana. Né? Muito, muito legal. Isso é fantástico. Não, mas valeu. Olha, nosso tempo está acabando. Queria agradecer de coração aí a presença, a oportunidade, o tempo que você disponibilizou para conversar um pouco com a gente, falar um pouco do portfólio da VM, apresentar para quem não conhece a VM. É uma empresa realmente bacana, né, de vinhos incríveis. A gente tem um orgulho grande de ter eles no nosso portfólio, né? Todos esses vinhos valem a pena ser provados, porque realmente até agora a gente trouxe ali para trabalhar na loja vinhos muito interessantes e bons e que realmente proporcionam experiências incríveis, né? Deixar uma mensagem. Fábio, eu que agradeço aí o convite, eu agradeço a parceria, agradeço a lembrança de ter sido convidado para esse Noblecast e conta sempre com a gente. A gente está aqui tentando dar o nosso melhor, fazer uma seleção qualificada com experiência para que vocês... aquilo que eu sempre falo, né? A ideia não é colocar os nossos vinhos aí, Fábio, só para vocês venderem. A ideia é a gente somar com vocês lá na ponta. A ideia é somar o seu cliente, que é nosso cliente também, compra esse e diga, caraca, com certeza, que vinho sensacional, que bela experiência que eu tô tendo. Não é só vender vinho, é somar na vida das pessoas. Sim, tá bom? Maravilha, então, obrigado. Um agradecimento. Para maio eu estou organizando uma da Curitiba, passarei para a gente degustar. Opa, maravilha! Vamos provar uns vinhos novos aí, vamos conversar pessoalmente, com certeza vai ser uma experiência boa, como sempre foi. Obrigado mais uma vez. Combinado. Então, eu queria pedir a todos que sigam a gente lá no nosso canal, no Noblecast, dentro do YouTube. Siga a gente no Instagram também, onde a gente coloca sempre as nossas novidades, os vinhos novos, a gente anuncia lá, a gente fala de vez em quando sobre alguns deles, nossos jantares harmonizados, né? E qualquer sugestão de assunto, entre em contato com a gente, escreva lá pra gente. Manda sugestão. A gente traz aqui pro programa, né? E também queria agradecer as pessoas que já mandaram perguntas, já fizeram algumas
algumas considerações sobre o nosso programa, que estão sempre nos seguindo aí. Agradeço de coração mesmo. Obrigado, gente. Também agradeço muito a presença de todos aí que sempre assistem, sempre prestigiam nosso programa. Como o Anselmo comentou, mandem sugestões e a gente está aí para cada vez mais apresentar detalhes, curiosidades aí do mundo do vinho. Então, obrigado mais uma vez. Até o próximo programa. Até breve.